Olá, esse é o último vídeo do módulo Eu Empreendedor. Fechamos um ciclo de desenvolvimento pessoal e agora os próximos assuntos vão ser focados em gestão de empresa. Então aproveitei esse último vídeo para mostrar algumas ferramentas interessantes que podem te ajudar a praticar tudo que vimos até aqui. De uma maneira geral, o que nós vimos no módulo Eu Empreendedor foi que a consciência é um agente transformador. A começar pela consciência de que não somos fixos, que tudo pode ser aprendido, restaurado ou transformado. Vimos que a consciência do uso do nosso tempo, e das nossas reações imediatas podem fazer muita diferença nos nossos resultados. E finalizamos com a fonte, a mente criativa que busca as soluções para servir aos objetivos que a nossa consciência define. Quando observamos nossa vida com mais atenção, nossa criatividade e inteligência impulsionam nossas atitudes para a realização. Então hoje eu trago aqui 3 ferramentas para dar vazão, ritmo e consistência ao processo de desenvolvimento pessoal. Para dar vazão à criatividade, precisamos abrir canais de expressão. Lembra do exemplo dos primeiros homens? Imagina o quanto a nossa criatividade ganhou força quando inventamos a linguagem oral, depois a escrita, a dança, a culinária, a linguagem audiovisual que possibilitou a criação do Instagram, do YouTube e tudo mais. Hoje a gente se expressa por muitas imagens, por vídeos, por mistura de fotos com textos, os memes são a prova disso. Podemos explorar com mais consciência esse mundo de ferramentas criadas para expressar o que se passa na nossa mente. Portanto, a primeira ferramenta que eu vou apresentar não é exatamente uma ferramenta, e sim a indicação que você amplie seu repertório de linguagens para alimentar suas conexões, para que você consiga relacionar ideias e aprofundar o sentido das suas realizações. Nas atividades extras, eu coloquei alguns episódios de uma série da Netflix chamada Abstract. Escolhi essa entre muitas outras excelentes porque ela fala muito de processos criativos. E cada capítulo nos traz atenção para um viés especial através do trabalho de alguém. Depois de ver o capítulo da Paula Scher, que é uma designer especialista em tipografia, por exemplo, eu nunca mais deixei de perceber a intenção imagética por trás de cada palavra impressa. A Neri Oxman é uma mulher israelense responsável pelo laboratório do MIT e o trabalho dela mistura arte, ciência, engenharia e design. E nos abre a mente para a necessidade de pensar os nossos processos de forma mais completa, ao invés de juntar partes. Os episódios do Ian Spalter, o designer do Instagram e da Nike, traz muitos insights sobre o comportamento do usuário na internet. E assim vai. Cada bom documentário, livro, podcast que traga um olhar sobre a realidade para o qual você não estava atento e não tinha um pensamento consciente, vai alimentar e servir de material para a sua criatividade. Assim como os hobbies, aprender uma arte ou uma nova língua. Amplie o seu repertório. Não gaste muito da sua atenção com conteúdos vazios. Cuidado com isso. Faça melhores escolhas. Pense que, assim como não dá para viver de fast food, a gente tem que alimentar a nossa mente também com coisas saudáveis e estimulantes. Afinal, é ela quem comanda a nossa vida. Assistindo o depoimento de grandes inventores e designers, tiramos insights de como eles conduzem seus trabalhos. E aí a gente percebe que eles vivem as mesmas angústias de criação que nós, com a diferença que eles já estão acostumados com o processo e sabem lidar com os momentos mais complicados. Lembra de quando você começou? Muitas coisas que hoje são simples para você não eram no início. E isso é o que acontece quando um novo conhecimento ou habilidade chegam na vida da gente. Em um primeiro momento é confuso. Depois se acomoda na nossa rotina, até que sem perceber, aquilo que era bem complicado se torna natural. Não posso entrar aqui em cada assunto, então sugiro que você assista alguns episódios do Abstract com toda a atenção. Repare nas linguagens, em como a história é conduzida, nas imagens, gráficos, nos textos que aparecem no filme. Quanto mais você perceber as nuances da comunicação, mais a sua mente criativa vai estar alerta para adotar esses insights nas suas próprias criações. Vou mostrar apenas esse gráfico, criado pela Neri Oxman, porque é uma ferramenta bem útil e perfeita para acionar nossa criatividade para as aplicações no próximo módulo, o meu negócio. Ela, assim como Peter Sloterdijk, aquele filósofo que fala das bolhas, eles fazem parte desse movimento de mudança do paradigma iluminista, que separou tudo. Eles questionam o pensamento racional da lógica de pensar nos seus projetos como um resultado de pedaços com funções distintas. A Neri diz que a mágica acontece na interseção, nas conexões.
esse gráfico é muito interessante. Ele tem alguns eixos, né? Um eixo vertical que separa a natureza da cultura, o eixo horizontal separa a percepção da produção, e aí a gente tem os cortes, né? Que é a ciência e o design, a arte, a engenharia. Então você vê as interseções entre eles. Quando a gente tem a ciência e a gente traduz, né, a química, física, a matemática, que vem tudo, né, do natural, da ciência, e tem uma engenharia, consegue aplicar uma engenharia com algum objetivo, né, manuseia essa natureza, essa ciência com algum propósito de produção, ali você tem o conhecimento. Ao passo que o que tem na natureza, né, o que tem disponível no mundo, quando a gente expressa algo em relação ao que a gente enxerga na natureza, a gente tem uma expressão artística que vem essa interseção, é a informação. O que a natureza me informa e eu expresso, né? E a expressão qualquer do homem, seja falado, tanto é que literatura é uma arte, né? As nossas expressões são artes. Só que a nossa expressão, né, não fica só na arte, né? Quando ela vira um produto, quando ela tem um design, que aí tem um objetivo, uma função, uma utilidade, e aí você cria um comportamento. Por isso, inclusive, que a arte, ela tem muito a ver com o nosso comportamento. Ele acaba se traduzindo, né, em insights que geram um comportamento. Então, é muito bacana quando você vê, por exemplo, aplicado a uma empresa. O que a engenharia, né, os aplicativos, o que eu aprendi já de como é produzir bolo ou conduzir as reuniões de um cerimonial, a engenharia de processos da minha empresa, a utilidade disso, ela vai ser incrementada se a gente estiver trabalhando na interseção com o design. Porque o design ele é muito importante para poder revelar essa utilidade, né? Então, assim, esse é um gráfico que deveria morar em algum lugar visível para todos nós, porque ele traz muitos insights, ele organiza pensamentos de forma mais holística. A gente sai do pensamento, né, separado, onde o meu processo de retorno de e-mails tem a ver só com engenharia, qual é o processo, e a gente esquece do design. Né? Ou a gente realmente tem um conhecimento, mas a gente não está transformando esse conhecimento em comportamento, né? Quantas vezes a gente diz que o nosso cliente se comporta de maneira que a gente não gostaria? Ah, mas toda noiva pensa assim, todo noivo pensa assado. Será que o design, né, não tem a ver com isso? Será que a gente não pode trazer algum elemento para poder induzir um comportamento alinhado com o que a gente espera? Enfim, essa tabela aí, ela é muito bacana para quando a gente está criando um planejamento, um projeto, e aí a gente pode tentar aplicar o que a gente está imaginando dentro dessa mandala, né, desse gráfico, e perceber o que está faltando, né? Entendimento de engenharia, de design, o que a gente está acionando, enfim, estou aqui falando os meus insights a respeito dessa imagem e eu espero que você tenha os seus e compartilhe comigo. Essa mulher é incrível, foi considerada uma das 100 pessoas mais criativas do mundo, é professora do MIT, responsável por um dos mais respeitados laboratórios de inovação do mundo. Ela está nas revistas científicas, nos museus de arte e nos últimos tempos apareceu também nos tabloides como possível namorada do Brad Pitt. Esse cara não é bobo, né? A segunda ferramenta é a sugestão de um sistema operacional, para você planejar, organizar e acompanhar seu desenvolvimento. No vídeo passado eu falei da importância do banco de ideias. Essa ferramenta deve servir para isso e muito mais. Eu escolhi o Trello como exemplo, mas não importa o sistema. O ideal é ter um local para organizar e gerenciar seus processos e colecionar suas referências para facilitar o acompanhamento e a conexão de ideias. Aqui no Casme, nós usamos o Monday, que é um sistema como o Trello, mas com assinatura paga e ele não é baratinho. Então eu escolhi o Trello porque ele tem uma área gratuita e é muito usado. Mas existe também o Evernote e muitos outros. Eu criei uma nova conta para mostrar para vocês como funciona desde do momento zero, do login. Aqui tem os quadros, né? Você pode também transitar entre vários modelos já prontos.
mas vamos vir aqui em quadro. Então esse quadro aqui já vem. A gente pode clicar e transformar ele ou criar um novo. Vamos lá, eu vou voltar aqui no início e vou criar um novo quadro. Aqui eu posso definir uma cor ou uma imagem. Eu vou colocar uma cor. E vamos lá, qual é o título do quadro? Eu vou colocar Mindset. Aqui, cada bloco desse é uma lista. Aqui eu vou colocar erro, aprendizagem, e comparação. Tá. Esse daqui eu não vou adicionar. A cada lista eu posso criar um cartão. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer que eu quero melhorar as imagens do vídeo B2B, né? Aí, por exemplo, eu posso entrar nele e colocar, por exemplo, gostaria de inserir mais imagens no fundo. Eu posso trazer um anexo de alguma ideia que eu já vi, né, em outro lugar. Aqui, se eu colocar algum link, depois eu só clico e vejo. Então, tem várias formas. Vou adicionar uma outra coisa que eu quero fazer, que pode ser melhorar as vendas da próxima turma. Aí aqui, ó, isso daqui é uma coisa para, às vezes a gente está gerenciando uma equipe, então eu posso botar só um título ali para aparecer e aqui explicar melhor. Não gosto do modelo Érico Rocha. Precisamos encontrar um meio termo. Então eu salvo e pronto, eu posso inclusive determinar, ó, enfim, a cronologia. A gente pode inclusive colocar cor, etiquetas, tá vendo? Tem um monte de possibilidades aqui. Na aprendizagem eu posso dizer que eu quero aprender a falar melhor, enfim, e assim vai. Vou aqui ou na home ou em quadros, e aí eu vou criar um novo, que pode ser dos hábitos. Aqui eu posso colocar a fazer em andamento e finalizados. E aqui não vou criar uma nova. Então, eu posso ir inserindo, vou inserir qualquer coisa aqui, e aí eu posso definir, ó, por exemplo, posso fazer checklist, isso é muito legal. E o checklist você pode presetar algum, por exemplo, sei lá, criar matéria. Aí, pesquisa, depois vem o rascunho, tem um sistema que é de inteligência, que é para ver quem é que vai estar dentro, aí depois a gente tem o design, depois a gente tem a correção e publicação. Então, quando eu adiciono isso, depois, ó, por exemplo, eu vou fechar aqui. Vamos lá. Então, eu já fiz a pesquisa, já fiz o rascunho. Olha que maravilha, ele já vai me mostrando. E aí, por exemplo, isso daqui então tá em andamento, né? Eu jogo pra cá, tá vendo? E quando finalizar, eu jogo pra cá. E aí você vai andando com essas etiquetas, não, com essas, ó, posso botar uma etiqueta que é, urgente, né? Vamos lá, urgente não, isso daqui é importante. Então, eu jogo a etiqueta do importante, peraí,
Fiz direito? Então você pode inclusive determinar importante, urgente, circunstancial, o que é tarefa de rotina, o que é tarefa de projeto. Bom, é uma super ferramenta, essa parte toda que eu estou fazendo aqui com vocês é gratuita e você pode criar quantos quadros quiser e você também pode criar um time, onde você convida gente, onde você determina se esse time é de marketing, de recursos humanos, e aí a pessoa tem um login também e acompanha junto. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa para organizar a vida. Eu mostrei aqui o básico, né, sobre quadros, listas e cartões para você começar a usar o Trello. Mas para um tutorial mais completinho, dá uma olhada nas atividades extras. Coloquei um link bom lá. Vamos à terceira ferramenta, meditação. Lembra que eu falei de viver o momento presente? De conseguir enxergar as situações com mais atenção? Esse estado de consciência, que também é chamado de mindful, é o caminho para que todas as suas atitudes, aos poucos, se alinhem com seus objetivos maiores e deixe de ficar atendendo instintivamente aos seus desejos mais imediatos. Portanto, a meditação entra nesse cenário como a terceira ferramenta, porque é muito importante desenvolver resistência cognitiva para lidar com a sua mente. Está provado que a meditação fortalece o córtex pré-frontal. E quanto mais desenvolvido, menos reações instintivas teremos. Menos deixaremos nossa mente criar estresses desnecessários, preocupações fantasiosas e vários outros sintomas de ansiedade, né? O tempo de raciocínio consciente entre um estímulo e uma reação vai possibilitar o controle da sua vida. A meditação é uma questão de concentração no momento presente, respiração e postura. Existem muitas formas de meditar, das mais elaboradas às mais simples. Rezar pode vir a ser uma meditação, por exemplo. Muitos caminhos levam ao bem-estar da meditação. O importante é manter pelo menos por alguns minutinhos a concentração na respiração e a mente no momento presente. Vou falar de algumas técnicas para ajudar os iniciantes. Quem já tem o hábito da meditação, parabéns, pode pular essa parte. Quando eu comecei a meditar, eu não conseguia de jeito nenhum, porque me falavam que era para não pensar em nada, só ficar atento à respiração. E eu, louca, já achava que se eu pensasse demais na respiração, eu já estava errando. Além de que quando uma parte do corpo coçava ou um barulho aparecia, eu achava que eu estava saindo da meditação. Na minha ideia, meditar era conseguir um papel em branco. Até que um professor de yoga muito querido me libertou, explicando que a questão não é não pensar. Nós temos que perceber o momento sem relacionar com o futuro nem o passado, não dialogar com o presente. Ou seja, nós podemos sentir a coceira, a gente pode perceber os barulhos, mas a gente não pode interagir com eles, só sentir. Não podemos criar relações, só perceber. Ele usou uma metáfora que me ajudou muito. Ele pediu para eu imaginar que eu estava num teatro e que eu estava no último lugar da plateia, onde eu conseguia assistir o show, mas também a reação da plateia, mas não podia interferir. E a meditação tem essa função de fazer você transcender os seus pensamentos. Ele te ajuda a perceber que os seus pensamentos são produtos da sua mente e não criaturas. Nós não somos os nossos pensamentos. Lembra que a gente pode pensar que a gente é limitado, quando na verdade não somos? Então, na meditação, você deve observar tudo. Não só as situações externas, como frio, som, incômodos, mas a sua capacidade de domar os seus pensamentos para não reagir para além da observação do momento presente. E também para não reagir se movimentando para coçar o nariz, por exemplo. Traga a atenção à coceira, mas não interaja. Force a sua concentração para apenas observar a sua agonia, sua necessidade de aliviar uma sensação que nem é tão urgente assim. Percebe como a meditação ela cria espaço entre o estímulo e a reação? Nós não somos os nossos pensamentos, mas eles definem muito das nossas realizações. Portanto, medo, angústia e muitos outros sentimentos que nascem de pensamentos ruins poderiam não existir se tivéssemos mais controle sobre os pensamentos. E a meditação é o exercício para alcançar esse controle. Vamos lá? Sente-se em um lugar confortável e quieto. Feche os olhos e escolha um ritmo de respiração. Contar é uma forma simples de encontrar um ritmo e concentrar a atenção. Alguns gostam também de repetir mantras. Assim, a atenção tem uma função específica e fica mais fácil de não se perder do momento presente. Durante muitos anos eu meditei com o mantra budista Nam Myoho Renge Kyo e foi ótimo para mim.
Hoje eu tenho feito vários tipos de respirações diferentes, porque eu me interesso muito pelo poder que a respiração tem de desintoxicar o nosso corpo e mente. Então, sente-se de forma confortável e inspire, tentando ocupar primeiro o ar da região do umbigo, que deve estufar ao invés de contrair. E vai trazendo o ar, vai preenchendo com ar pelo estômago, peito, até chegar na garganta. E comece a expirar na ordem inversa, garganta, pulmão, até contrair o umbigo. E repete esse ciclo até quando for confortável para você. O ideal é começar com menos tempo e ir aumentando sua capacidade aos poucos. Os benefícios são imediatos. Eu coloquei nas atividades extras algumas meditações guiadas que podem te ajudar nesse início. Termino esse módulo coerente com a minha proposta, que é essencialmente curadoria. Eu não sou especialista nessas áreas, sou curiosa. Então trago os autores, livros e referências para você aprofundar os conhecimentos direto na fonte. Inseri nas atividades extras várias sugestões. Espero que você goste e que essas ferramentas façam diferença na sua vida como fez na minha. Hoje eu posso dizer que sou uma empreendedora muito mais feliz e eficaz porque eu tenho atenção ao meu mindset, aos meus hábitos e estimulo minha criatividade com conteúdos significativos para minha vida. Como eu expliquei no primeiro vídeo desse módulo, no meu entendimento não seria possível entrar nos próximos assuntos sem que essa base pessoal e intransferível não fosse trabalhada. E agora, estamos prontos? Por favor, não responda que estamos. Isso significaria que você não entendeu muito. Afinal, nunca estaremos prontos. Não somos fixos. A gente tem que procurar estar apenas alerta, consciente, nos manter engajados, com o nosso desenvolvimento, buscando realizar nossos objetivos. E para falar em objetivos e gestão de empresa, entraremos no segundo módulo, Meu Negócio. Te vejo por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.